Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje nós temos aquela aula com muito conteúdo e o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Eu já vou colocar aqui também nos comentários para fixar e você que entrar já perceber o que é que nós estamos falando aqui nessa live. Vai ser muito especial porque são vários exemplos. Nós vamos trazer aí 15 figuras de linguagem, porque na verdade tem muito mais, né? Estou trazendo do site aí como referência, né? Do Rock Content, tá? E são 35 figuras de linguagem, mas inclusive tem 3 divisões aí. Mas eu pretendo trazer somente 15, porque senão a gente estende muito a live, tá? Então eu vou compartilhar aqui com muitas pessoas que estiverem no meu contato, para que apareçam aqui na nossa live, poder consumir também este conteúdo que vai ajudar muito vocês na escrita de livros. Deixa eu ver quem tanto está aqui online. Eu sei que muitas pessoas nesse momento às vezes estão assistindo outras lives ou têm seus compromissos, né? Inclusive de um pequeno atraso aqui por conta da memória do celular. Estava arrumando aqui, então agora eu consegui liberar aqui, tá? Então tô enviando aqui também para algumas pessoas do meu contato. Espero que você também aí esteja enviando para que a gente consiga mesmo alcançar muitas pessoas e levar esse conteúdo que precisa ajudar muitas pessoas, né? Porque às vezes a gente começa a escrever livros e surgem algumas dúvidas, né? Então com essa live a gente tira essas dúvidas e já coloca em prática, tá? Porque esse é o segredo. Não adianta você assistir uma aula e não colocar nada em prática, tá bom? Então já enviei aqui para as pessoas aqui do meu contato, tá? Então assim que as pessoas forem entrando, a gente já vai também aqui dando continuidade ao conteúdo, tá bom? Como disse, repito, né? Estamos aqui trazendo 15 figuras de linguagem, tá bom? Mas o que são figuras de linguagem? É isso que nós vamos falar aqui agora, tá? São, na verdade, recursos aí que existem na língua portuguesa, tá? E eles criam significados. E esses significados, né, para as expressões, ao trabalhar aí um sentido conotativo ao invés de literal. O que é conotativo? É um sentido figurado. É dar um outro sentido, tá? E o sentido literal é de fato aquele que a gente vê no dicionário, tá? Então, por exemplo, você tá aí, eu pego uma frase e ele está no sentido literário, então ele está certinho como está no dicionário, tá bom? A palavra, exatamente como quando você pesquisa e entende o significado. Já no sentido figurado, você lê aquela frase, mas pensando no subjetivo, tá? Então vai muito mais além do que simplesmente você focar naquela palavra, o que de fato ela significa, tá bom? Então é um sentido figurado, daí surgem as figuras de linguagem, tá bom? Então, vamos falar aqui, como eu falei que a gente vai falar 15 figuras de linguagem, elas estão dentro das figuras semânticas. O que são figuras semânticas? Vamos lá! São aquelas, né, que empregam as palavras no sentido conotativo ou figurado, que eu acabei de falar, tá bom? Então essas são as semânticas, ou seja, vai muito mais além do significado das palavras. Faz com que a gente pense um pouquinho mais aí no que de fato está escrito. Não é só você chegar e fazer a leitura, mas você precisa viajar na leitura. Você precisa interagir com um texto e entender o que de fato o escritor quis dizer naquela frase, naquele texto, naquele livro, tá bom? Seja aí por exemplo, um trechinho do livro, seja até mesmo um capítulo ou o título do livro. Muitas vezes pode ser que esteja no sentido figurado, então você precisa realmente ter aquela curiosidade e falar o que tem dentro do livro, porque a capa já chamou atenção, tá bom? Então vamos lá, quais são essas 15 figuras de linguagem que estão dentro das figuras semânticas, tá bom? Que tem esse sentido figurado, tá bom? Lembrando que eles criam significados, né, para expressões e trabalham com esse sentido realmente conotativo, tá bom? Bom, a primeira é uma que a gente sempre escuta muitas vezes, né? Que é a metáfora, tá? É uma metáfora. Ela, assim, ela é mais utilizada, tá bom?
mas ela vai basear-se na comparação implícita, tá bom? O que é implícita? É sem o elemento comparativo, tá? Que é aquele como ou tal como, tá? Um exemplo da metáfora que eu vou falar para você assim, cada vez que eu falar um pouquinho do que é aquela figura de linguagem, dentro dessas 15 que eu vou citar aqui na live, eu vou dar um exemplo de cada uma delas, tá bom? Então, Maria é uma bela flor, tá? Então, aqui o que acontece nessa frase? Não quer dizer que ela é uma flor, tá? Mas que Maria é delicada, perfumada e linda como uma flor, tá? Então, é bem subjetivo. Então, você precisa pensar como é a flor, né? Então, ela tem um cheiro, ela tem assim aquela delicadeza, aquele perfume. Então, aqui está fazendo essa comparação implícita. Então, você tem que perceber o que é de fato uma flor para entender como é Maria. Olha que interessante. Então, está implícito, tá bom? Já, ó, essa é a primeira que é a metáfora, tá? Então, já vamos para o segundo. É símile ou comparação. O que é símile, né? Porque tem esses dois nomes, né? É relação com similaridade, ou seja, é similar a algo, tá? E aí a comparação, né? Ela é como metáfora, tá bom? Mas ela é, ao invés de implícita, ela é explícita. Eu já vou explicar. Ou seja, ela é mais específica, ela é mais objetiva, tá? Então ela não é subjetiva como nós acabamos de falar, que é a metáfora, tá bom? Então, a símile ou a comparação, ela tem isso, ela existe uma semelhança mais específica e subjetiva entre dois elementos comparados, tá bom? Então, por exemplo, vamos na frase aqui do exemplo. Maria é bela como uma flor. Tá vendo? No outro era Maria é uma bela flor, né? É direto. Aqui no caso é Maria é bela como uma flor, tá? Então o que é? Ela é cheirosa como uma flor, tá bom? É bem assim, confunde um pouquinho, mas é só você perceber aqui que tem esse como, tá? Que faz essa entre os dois elementos, né? De Maria e a flor, tá bom? Então você vai perceber essa diferença, tá? Então vai ter esse elemento, pode ser que seja o como entre os elementos, o que nem, ou assim como, ou até mesmo aquele tal qual, tá bom? Então aí vocês vão conseguir diferenciar a questão de metáfora em relação à comparação, tá bom? E aqui, por exemplo, ó, é uma opção para você utilizar nos textos mais sérios, tá bom? Então aí você já coloca essa anotação como algo para você saber depois, né? Que é utilizado nos textos mais sérios, tá bom? Beleza, vamos para o terceiro aí, que é analogia. É uma espécie de comparação, tá? Mas ela é feita por meio, por exemplo, de uma correspondência entre duas entidades distintas, diferentes, tá? Ela é muito utilizada aqui, como a gente fala no roteiro, no direito e na biologia, tá? Então serve também para você simplificar um pouco mais o assunto aí que você está abordando, tá? Então aqui a gente vai dar um exemplo da analogia. Sempre a gente fala, né? Ah, estou fazendo uma analogia, tá? Então é uma espécie assim de comparação, tá? Mas ela tem assim a comparação entre entidades distintas, tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó. Assim como uma boa árvore dá bons frutos, uma família pautada nos princípios bíblicos também dá bons frutos para o mundo. Vocês perceberam aqui que tem a questão da árvore comparando-se à família. Olha que interessante, então tem dois elementos distintos. Na árvore não tem nada a ver com a família, mas ela se compara aí com seus frutos, tá bom? Porque a família também gera frutos e a árvore também. Olha que interessante, então é uma comparação bem bacana, tá bom? Aí vamos para a quarta figura de linguagem, tá? Que é a metonímia. O que é a metonímia, tá? Então ela tem a ver realmente com semelhanças e ela ocorre aí quando um único nome, presta atenção, ocorre quando um único nome é citado para representar o todo
referente a ele. Como assim? Não entendi nada. Agora na frase você vai conseguir entender, tá? Um exemplo aqui, eu dei acho que 2 exemplos que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Gosto muito de ler Clarice Lispector. Olha só, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Você não gosta de ler a Clarice Lispector. Pelo contrário, você gosta de ler o livro, a obra da autora. Então, no caso, você percebe que você substituiu, né, ao invés do fato, o que de fato você vai fazer, que é ler o livro, você simplesmente citou o nome da autora, tá? Então, aqui você percebe que tem tem a ver com essa semelhança, né? Um único nome aí representando o todo, tá? Então, a Clarice Lispector, ela falou da obra, tá? Mas você vai ler a obra e não ela em si, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, bebi um copo de leite. Não é o copo que você bebeu, mas é o conteúdo que está dentro do copo, que é o leite. Você percebe? Então você usou que você bebeu um copo, você usou o todo no lugar de fato daquilo que você consumiu, que era o leite, que é o conteúdo, é o que está na parte interna do produto, que é o copo, tá bom? Então esse exemplo assim, é um dos exemplos bem legais para a gente definir a metonímia, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, de você substituir, esse aqui é o mais famoso, vocês vão se identificar rapidinho. Você substituir a marca pelo produto, isso acontece demais, demais. E aí eu vou falar aqui os exemplos e vai ficar muito fácil para vocês identificarem. Exemplo, Durex. O que é Durex? É a fita adesiva, mas a gente fala, vou comprar Durex. Então você substituiu o nome pelo produto, tá? É muito fácil, a metonímia é um dos mais fáceis para você lembrar aí e está presente no nosso cotidiano, está presente no nosso dia a dia, tá bom? Aí tem o Toddy. O que é o Toddy? É o achocolatado em pó, mas as pessoas preferem falar o Toddy, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tem mais um. Esse é um dos mais famosos também, maisena. Ah, eu vou comprar maisena. Na verdade, você não vai comprar a maisena, você vai comprar o amido de milho, tá? Porque a maisena é a marca, é o nome do produto. Olha que interessante, esse aqui da metonímia, de fato é algo assim pra gente nunca mais esquecer que existe essa figura de linguagem, tá bom? Eu vou enviar mais uma vez aqui o convite da live, que eu vi que algumas pessoas não entraram, mas vamos convidar novamente, né? Não custa nada, não é mesmo? Já enviei aqui para mais algumas pessoas, beleza. Bom, vamos para a quinta figura de linguagem, né? A perífrase. Então vamos lá, o que seria a perífrase, né? Ou perifrase, né? Acontece quando um nome, presta atenção, acontece quando um nome ou termo é substituído por alguma característica aí marcante, né? Ou por algum fato que o tenha tornado célebre. Esse vai ser super fácil. Parece que foi a coisa mais confusa do mundo, mas não é, tá bom? Então é quando um nome, né, é substituído por uma característica ou até mesmo um fato que se tornou aí muito conhecido, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Exemplo aqui, se eu falar assim para vocês, quem é o rei da selva? Vocês vão falar na hora para mim, é o leão, certo? Aí eu vou falar assim para vocês, o país do futebol. Qual que é o país do futebol? É o Brasil, né? Então isso ficou muito fácil. Aí, por exemplo, que nem eu fiz hoje na postagem, né, da live de hoje, eu coloquei assim, falando, né, você sabe qual que é a cidade maravilhosa? A gente sempre escuta, né, esse jargão aí e é muito conhecido. Então, é o Rio de Janeiro. Até, inclusive, quero mandar aí um abraço pro pessoal que fez lá o lançamento do livro O Chamado, que foi hoje, né, no presencial lá no Rio de Janeiro. Então, foi bem bacana porque coincidiu certinho a minha live, né, e eu fiz esse exemplo lá na minha postagem, tá bom? Então, vai como homenagem para o pessoal que lançou o livro hoje, né, eu também sou coautora desse livro, tá? Que é o meu capítulo, é a força do Espírito Santo. Então estamos aí nos ajeitando também para quando vier aqui no meu estado a gente também participar do lançamento, que vai ser muito especial, tá? Aí vamos no próximo exemplo, estamos aqui na perífrase, né? Eu vou falar assim, o pulmão do mundo. O
que a gente tá querendo dizer o pulmão do mundo? É a Amazônia, tá? Aí temos aqui, por exemplo, até coloquei de uns times aqui que é muito fácil para vocês lembrarem, né? Quando as pessoas falam Timão, você lembra rapidamente que é o time do Corinthians. Aí você fala Verdão, rapidamente você lembra que é o time do Palmeiras, né? Aí tem, por exemplo, esse aqui não sei se todos vão saber, né? Mas é sempre bom relembrar. Terra da Garoa, São Paulo, tá? Inclusive, realmente hoje também está chovendo aqui, né? Que o meu estado é São Paulo também, interior de São Paulo, e está chovendo. Hoje choveu até, inclusive, algumas pedrinhas aqui, porque estava muito quente, né? De repente veio a explosão aí da chuva, tá bom? Beleza, então essa parte da perífrase é muito simples, tá bom? Então vocês vão pegar rapidamente com essa substituição, né? Quando o nome ou o termo é substituído por alguma característica marcante, tá bom? Então ficou muito fácil. E a gente consegue identificar de fato muito rápido, né? E aí, por exemplo, só vou dar um spoiler aqui pra vocês, mas também é uma das figuras de linguagem que vai estar um pouquinho mais pro final, mas já vou adiantar aqui, depois eu reviso lá com vocês, entrando nessa perífrase aqui, tá? No caso, quando for pessoas, você estiver se referindo a pessoas, aí você vai substituir o nome delas, certo? Então, no caso, seria a antonomásia, tá? Antonomásia, os nomes bem difíceis mesmo. Por exemplo, eu vou falar só uma aqui pra vocês. Divino Mestre. Quando falamos Divino Mestre, vocês pensam rapidamente em quem? Jesus, tá? Dá até pra falar mais alguns, depois eu repito lá no final. Pai da aviação. Muito simples, né? Santos Dumont, tá bom? Aí nós falamos aqui o rei do futebol. Quem é que não sabe quem é o rei do futebol? É óbvio que é o Pelé, né? Aí nós pegamos aqui o show do rei. Muito simples, é só você lembrar aí no final do ano, na virada do ano, e tem um show, né? Que aparece normalmente nas TVs, né? Roberto Carlos, tá? Então, o show do rei. Depois eu volto lá de novo no final e eu dou mais alguns exemplos, tá? Então, aqui também é usado por quê? Para que não haja repetições, senão você começa a falar muito do nome da pessoa e sendo que você pode colocar simplesmente essa substituição, tá bom? E fica mais enriquecido o texto aí na hora da escrita, tá? Bom, esse foi o quinto. Então vamos para o sexto aí, que é a sinestesia. Tá? Lembrou de sinestesia, você já lembra alguma coisa de sentir, né? Tocar, né? Olha que interessante. Esse daqui, a sinestesia, é muito utilizado na arte. Boa noite, Felipe, querido, seja bem-vindo. Então a sinestesia é muito utilizado na arte, tá? Então em músicas, poesias e trabalha também com misturas aí, né, de dois ou mais sentidos humanos. Por exemplo, seja aí o olfato, paladar, audição, visão ou tato, tá? Então, a figura de linguagem sinestesia vai ter essa ligação com a arte, tá bom? E vai misturar aí esses dois sentidos humanos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, vai ficar muito fácil para vocês identificarem. Aqui, ó, um silêncio amargo invadiu a sala. Então, nessa frase fala aqui, ó, há um tipo de gosto, né, o paladar. Então, você falou ali do amargo, né? Servindo de adjetivo para o silêncio, que aí entra a audição. Então, essa frase, um silêncio amargo invadiu a sala, ela está incutida entre o paladar e a audição. Olha que interessante, às vezes a gente está lendo, né? E a gente não percebe que existem esses elementos, essas figuras de linguagem que vão aí enriquecer os textos. E é muito bacana a gente buscar conhecer, né? Lembrando que eu estou trazendo somente 15 figuras de linguagens, mas existem 35, né? E tem inclusive 3 classes aí que estão divididas, ou seja, as que eu estou falando hoje, que são 15, estão dentro das figuras semânticas, tá? Que estão ligados aí com figuras conotativas, que são figuras de linguagem ligadas à subjetividade, tá bom? Que são aquelas trocas de sentido, né? Então você lê, mas você tem que buscar entender o que o texto está falando, não simplesmente quando você lê uma coisa e você entende rápido conforme o dicionário, tá? Mas você tem que ir um pouquinho mais além para se aprofundar, como essa frase aqui, um silêncio, como que pode um silêncio ser amargo? Né? O silêncio tem gosto? O silêncio tem paladar? É estranho, né? Então, olha que interessante como é
a figura de linguagem é importante para a escrita, é importante para você enriquecer o seu texto e dá muita diferença aí, tá? E daí o silêncio está comparado-se à audição, né? Então aqui bacana, né? Tem um outro que eu coloquei aqui também como exemplo. O homem olhou para mim com um olhar frio. Como assim um olhar frio? Olha que interessante, né? Então, a frieza se refere, né, ao tato e não à visão. Olha que interessante. Então, a sinestesia tem muito isso. Vai ligar esses dois elementos aí no sentido humano, né? Desses quatro: olfato, paladar, visão e tato, tá bom? Aí vamos para o sétimo, né? Que é a sétima figura de linguagem. É uma que eu gosto bastante, eu sempre utilizo das minhas conversas, de vez em quando solto algumas, que é a hipérbole. É um nome assim que eu lembro desde a quinta série que eu fiz essa matéria de figuras de linguagem, e eu não esqueço desse nome, é interessante, apesar de ser um nome difícil também, né? Hipérbole, né? Ela serve para exaltar uma ideia, mas para você lembrar assim com mais precisão é só pensar em exagero. Pensa aí alguém que fala alguma coisa de forma exagerada, pode saber que é hipérbole, tá bom? E ela tem esse objetivo mesmo de dar esse impacto, tá bom? E o entusiasmo também. Então eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Estou morta de fome. Então a pessoa não está morta de fome. Na verdade, o que ele quis dizer é que a pessoa está com muita fome, mas não morta de fome, né? Porque não tem como, né? Então olha que interessante. E é uma frase que a gente utiliza muito no dia a dia, naquela correria, né? Hoje em dia todo mundo trabalhando aquele, né? Aquele horário de pico, todo mundo olha, eu preciso, tô com fome, mas tô morrendo de fome, né? Então, ao invés de dizer o quanto estamos com fome, né? Que seria a forma correta, tá? Aí tem um também que eu sempre comento aqui, né? Eu chorei rios de lágrimas. Não tem como chover rios de lágrimas. A gente chora pouquinho, né? Até porque o furinho aqui do olho é bem pequenininho, né? Então, assim, sai lágrimas, mas com uma certa quantidade regulada, né? Não tem como ser rios de lágrimas. Olha que legal, né? Ao invés de dizer que chorou muito. Então, são dois exemplos, assim, muito bacana para que vocês lembrem dessa figura de linguagem chamada hipérbole, tá bom? Bom, vamos aí para o oitavo, que é o catacrese. São nomes, assim, até que não são tão difíceis esses nomes. Mas as outras duas classes que eu estava pesquisando, nem eu lembro se estudei no ensino fundamental ou não. Mas esses que eu estou aqui explicando para vocês hoje, praticamente todos deles eu já tinha estudado, né? Mas eu precisei revisar para trazer para vocês o conteúdo. Lembrando que eu extraí ele de um site que é o Rock Content, que eu gosto bastante desse site. Tem muitas dicas lá, eles são muito assim precisos mesmo no conteúdo, tá? Então vamos lá. A catacrese, ela é utilizada para algo que tem um nome próprio, né? Que não tem um nome próprio. Isso, corrigindo, tá? Então ela pega um termo que já existe, tá? E ela empresta para outra coisa. Como assim? Exemplos aqui, ó. Maçã do rosto, né? No caso aqui é o rosto, mas a gente compara-se a maçã, tá? Pé da mesa. A mesa não tem pé, mas é falado pé da mesa. Asa da xícara, ou seja, a gente não tem um nome certo para falar, então a gente acaba falando isso. Nossa, o rosto é tão parecido com a maçã, então a gente fala maçã do rosto. Nossa, a mesa, como ela tem 4 pernas ou pés, então a gente fala que é pé para facilitar. Então talvez não tenha um nome, né? Não tem um nome próprio, então é colocado isso, tá? Asa da xícara. Realmente parece uma asa, né? O cabinho da xícara, tá? Aí aqui vem um outro exemplo bacana também que sempre a gente fala aí nas aulas. Embarcou no avião. Na verdade, o embarcar aqui é você se colocar a bordo de um barco, mas como você entrar no avião não tem um nome específico, foi tirado o embarcar do barco para o avião também, tá? Então ficou muito simples de entender aqui também, tá? Então é utilizado para algo que não tem um nome próprio, certo? Aí vamos no próximo também, que é algo assim que eu sempre utilizo também, lembro rapidamente quando eu vejo uma frase nesse termo, que é a figura de linguagem número 9, tá? Eufemismo. O que é o eufemismo? É uma forma de você fazer com que aquela fala, aquela frase fique mais leve, mais suave, tá?
E ela é oposta à hipérbole, porque a hipérbole tem a função de exagerar. Já o eufemismo, não. Ele vai suavizar, ele vai camuflar o máximo possível, tá? Então é bem bacana. Então, assim, a frase, ela vai ficar menos direta, menos pesada, menos negativa e menos depreciativa, tá bom? Exemplo rápido. Fulano descansou em paz, ao invés de você falar fulano morreu, tá? Porque você, quando fala fulano morreu, fica mais pesado, né? Fica um pouco mais tenso. Mas quando você fala que ele descansou em paz, né? Aí fica bem mais tranquilo, bem mais suavizado, tá bom? E o sentido permanece, o significado vai permanecer da mesma forma, né? Boa noite, Karina, seja bem-vinda, querida. Tá, então o eufemismo, que é a figura de linguagem, dentro das 15 que eu estou aqui compartilhando, ela tem essa função de suavizar, de tranquilizar ali a pessoa e não deixar com que ela tenha algo pesado, negativo ou até mesmo depreciativo, tá bom? Beleza, vamos aí para a figura de linguagem número 10. Pleonasmo. Não sei se alguém aí já escutou esse nome diferente. Bom, o pleonasmo é quando aí uma palavra, né, se repete. Uma palavra ou expressão, tá? Se repete, tá bom? Então, ela vai ter essa repetição. E aí na frase, no caso, com o mesmo significado, tá? Então, se repete, tá? Aí tem assim, quando uma palavra ou expressão se repete na mesma frase com o mesmo significado. Ou seja, vai ficar algo redundante. E aí, quando eu falar para vocês esses exemplos aqui, vocês vão falar a verdade. A gente fala isso direto e nem percebe que está falando errado, tá? Aqui, inclusive, o pleonasmo, ele se encaixa no vício de linguagem, tá bom? Então, o que acontece? Mas ele tem a função de dar ênfase, ou seja, dar um destaque maior para aquilo que se foi falado, tá? Então, aqui, por exemplo, saia para fora. Sair já é para fora, certo? Então você acabou colocando duas coisas, né? As duas palavrinhas com o mesmo significado aí, tá? Na mesma frase, tá bom? Se repetindo com o mesmo sentido também. Aí tem um que é muito famoso. Ah, eu vou subir para cima. Então se você já vai subir, já é para cima, certo? Então é bem bacana também o pleonasmo. É só vocês lembrarem de fato que tem essa redundância, até você falar duas vezes a mesma coisa com o mesmo sentido, tá bom? Então não tem necessidade de repetir aí, se eu vou sair, já é para fora. Então não vá, saia para fora, né? Não, você já vai sair, então já é para fora, né? Boa noite, doutora Adriana, seja bem-vinda, querida. E aí você vai subir para cima, então você já vai subir e é para cima, então não precisa repetir o para cima, que é aí a figura de linguagem número 10, né, que é o pleonasmo, tá bom? Vamos na nossa 11ª figura de linguagem, que é a anáfora. Essa eu não lembrava dela, mas quando eu vi falar também não é difícil, tá? Então a gente precisa estudar um pouquinho para poder aplicar na escrita de livros, deixar os nossos textos mais enriquecidos e usar essas figuras de linguagem aqui para fazer com que o leitor viaje um pouquinho aí na leitura, né? Porque senão ele vai ler sempre muito objetivo e é preciso ter algo subjetivo, que é o que a figura de linguagem faz, porque ela vem aí no sentido conotativo, né? Que é essa figura de linguagem, né? Que a gente pensa aí no subjetivo, não exatamente no objetivo, tá bom? Então a anáfora, ela vai dar uma ênfase à mensagem e ela vai repetir palavras sucessivamente, aí no começo da frase, dos versos ou períodos, tá? Aí eu vou pegar aqui os exemplos da anáfora. Por exemplo, aqui, ó, música, tem uma música do Almir Sater, né, que é a música Tocando em Frente. Ele fala assim, ó: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vocês percebem que tem aí essa parte que fala, né, aqui, ó, da ênfase, né? Então é preciso amor para poder pulsar. Então ele dá uma ênfase aí e repete essas palavras de forma sucessiva. Então é bem bacana, em formato de versos aí,
e esses períodos que ele apresenta. É preciso amar, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Então a anáfora tem essa função, tá? Vamos aí para a figura de linguagem número 12, que é a ambiguidade ou anfibologia. Essa aqui é bem, um nominho bem complicado, né? Mas, tá? Então a ambiguidade na hora você já vai pensar, né? Duplo sentido, né? Então é muito utilizado no meio artístico também, tá? E ela tem aí até uma forma poética e literária, tá? Então ela ocorre aí numa frase e fica, como eu falei, nesse duplo sentido que vai confundir aí a interpretação de quem estiver lendo, né? Então, aqui também ela entra como, assim como o pleonasmo, né? Ele entra como vício de linguagem, tá bom? Então, deve ser aí evitado nos textos, né, mais técnicos e também nas redações, tá bom? Essa ambiguidade, né? Por exemplo, aqui a gente vai pensar um pouquinho nessa frase, né? Um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Nessa frase a gente percebe, mas espera aí, qual dos primos que estava realmente com a mãe doente? Não dá para saber, tá? Então, um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Então, você não consegue perceber qual é que realmente dos primos aí que estavam aí falando que a mãe estava doente. Então, é uma coisa de ambiguidade, né? Fica bem confuso, né? A gente não consegue identificar aqui, tá bom? Então, seria basicamente isso, tá? Aí nós temos a antonomásia. Esse também, que eu já comentei agora há pouco, que ela estava dentro da perífrase, tá? Que a gente fez lá. Ah, perífrase, né? Por exemplo, que é você, quando um nome ou termo é substituído por alguma característica. Por exemplo, a gente falou aqui, quem que é o rei da selva? É o leão. Quem que é o pai do futebol, né? É o país do futebol. É o Brasil. Então, no caso aqui, seriam para coisas, né? E aí, quando a gente falar de nomes, que seria aí a antonomásia, né? É um tipo de metonímia, tá? A metonímia a gente comentou aqui também. Vamos recapitular. A metonímia, ela vai dar essas semelhanças, tá? E ela ocorre quando, né, um único nome é citado ou representado pelo todo, tá bom? Então, seria aqui a antonomásia, entra também nessa, é um tipo de metonímia, tá? Então, ela vai substituir o nome da pessoa por um conjunto de palavras, tá bom? Que a caracteriza. Por exemplo, se for um nome comum, né? Daí, no caso, seria a perífrase, tá? Um nome comum, mas aqui não é um nome comum, né? É o nome da pessoa e tal. Está ligado ao nome da pessoa, então, um exemplo, o rei do futebol, que é o Pelé, tá? Então, um exemplo muito simples para vocês lembrarem. Aqui é interessante, como eu já havia comentado anteriormente, é uma boa forma aí de você eliminar repetições no seu texto, tá? Então, você vai deixar um texto aí mais enriquecido, você vai ter mais aí chance de alcançar os seus leitores que vão estar lendo e realmente refletindo e pensando o que é que está escrito ali por detrás daquilo, né? Então é bem bacana, tá? E os termos, eles devem ser conhecidos, né, e familiares, porque se esses termos eles são conhecidos e familiares, vão ser facilmente interpretados. Então é muito bacana, a gente precisa aproveitar esses recursos, tá bom? Beleza. Aí o próximo, que seria a 14ª, nós falamos aqui da antonímia, foi a 13ª figura de linguagem. E aí nós temos a 14ª, que é a alegoria. Então é interessante que até esse nome não é um nome estranho, tá? Ela é usada, num caso aqui, na forma retórica, né? Para ampliar o significado de uma palavra, de uma oração, tá? Então ela vai ajudar também a transmitir tá? Ou mais sentidos do texto, além do literal que eu falei para vocês, que é o do dicionário, tá? Então, transmitir isso, um ou mais sentidos do texto. No caso aqui, eu acho que eu esqueci de colocar um exemplo. Deixa eu achar para vocês aqui o exemplo da alegoria, que acabou passando batido aqui para mim. Deixa eu achar rapidinho aqui. Alegoria, vamos lá, aqui. No caso aqui, como eu falei, né, ela usa de forma retórica, né, a fim de ampliar o significado. Por exemplo, aqui, ó, a vida, aqui no caso do Dom Casmurro Machado de
Assis, tá? Um trechinho aqui do livro dele. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. Tá vendo que ele tá dando destaque, tá dando ênfase, né? Ele está dando também esse sentido amplo, tá? A vida é uma ópera, né? Ó, o tenor e o barítono lutam pelo soprano, né? Em presença do baixo e dos comprimários. Quando não são o soprano e o contrário lutam pelo tenor. Aqui no caso acho que já não tá falando, né? Ó, há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Olha que legal, então aqui ele pega, né? Vamos destacar esse trecho. A vida é uma ópera, tá? E há coros numerosos, muitos bailados e a orquestra é excelente. Então aqui você percebe que ele deu assim essa amplitude para o texto. Então seria aí a alegoria, tá bom? Bem bacana esse daqui também, né? Aí o 15º, que é o nosso último, o que a gente vai falar aqui? É a simbologia. A simbologia nada mais é do que você usar mesmo a simbologia para indicar alguma coisa. É muito simples. No caso aqui eu dei um exemplo, né? A pomba branca simboliza o quê? A paz, tá? Então seria isso a figura de linguagem simples. Então você pegar alguma coisa que representa. Por exemplo, se eu pegar aqui, mostrar para vocês, por exemplo, colocar aqui um desenho de uma casinha. Vocês vão lembrar da família, tá? Então é bem bacana, vai lembrar do lar, da família. Então é bem bacana a gente fazer essas indicações, né? Que seriam aqui a parte da simbologia, tá? Bem bacana. Então seriam essas mesmas as figuras de linguagem para hoje, que eu expliquei aqui para vocês. Parecia que era um monte de conteúdo, até inclusive eu falei que tem muito mais aqui. Acredito que eu falei tudo. Tem bem mais, até vou comentar rapidamente aqui. Nós falamos aqui que a figura de linguagem nada mais é do que recursos da língua portuguesa, tá? Que criam novos significados para expressões para trabalhar aí o sentido conotativo, que é o sentido figurado, o sentido subjetivo, em vez do literal, que é o sentido objetivo, o sentido aí do dicionário, né? Que seria um dicionarizado, tá bom? É bem bacana. Então nós falamos as 15 figuras de linguagem dentro das figuras semânticas, que tem essa característica de ser conotativo ou figurado, tá bom? E lembrando também que daí teriam outras classes que falam aqui, ó. Vou comentar rapidinho para vocês. No caso aqui seria uma outra live para eu trazer para vocês, para não ficar muito longa a live, tá bom? Acredito que a live de hoje vai ser mais rápida. Então, no caso, a outra seria aqui, ó. Figuras sintáticas ou de construção. Eu só vou citar ela para vocês, mas eu trago aí numa próxima live, tá? Que tem a elipse, a zeugma, esses são os nomes mais difíceis ainda, né? A silepse, a hiperbato ou inversão, isso seria, como eu falei para vocês, dentro das figuras sintáticas ou de construção, tá bom? Aí tem uma outra aqui, ó, polissindeto, tá? Aí tem o assindeto, o anacoluto, e aí já vem as figuras de pensamento, que seriam a antítese, o paradoxo, talvez vocês lembrem de alguns nomes aí, tá? A gradação ou clímax, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre essa palavrinha um dia na aula aqui, né? Que o clímax, né, é algo assim que vai dar tá falando, obtido por gradação ascendente, né? Porque daí tem o anticlímax, que é a organização de forma contrária, tá? Então isso aí seria para uma outra aula também. Personificação ou prosopopeia, né? Uns nomes aqui não tão difíceis. Ironia, apóstrofe, alusão, quiasmo. Aí vem as figuras sonoras, tá? A gente falou acho que 3, deixa eu ver as figuras sonoras, só para confirmar. Figuras de pensamento, aí tem as figuras sintáticas e as primeiras que eu falei. Vamos aqui confirmar figuras semânticas. Então são 4 categorias. Deixa eu voltar aqui para falar para vocês a que eu estava falando, né? Que é as figuras, vamos lá, figuras sonoras, né? Isso mesmo. Figuras sonoras. Então aqui, ó, figuras de pensamento já falei, né? Que é antítese, paradoxo, certo? Então as figuras de
sonoras seriam a cacofonia, a onomatopeia, essa daqui também é bem conhecida, já falo bastante aqui em casa. Até minha filha, que fez 3 anos hoje, já sabe o que é uma onomatopeia. A literação, assonância, olha, essa aqui é difícil de falar. Paranomásia, paronomásia e só. No caso aqui eu citei as 35, tá? Mas as que nós exploramos hoje foram aí as 15 figuras de linguagem dentro aí das figuras semânticas, tá bom? Tem esse sentido aí figurado, tá bom? Ou conotativo, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui uma frase para vocês, né? E aí, como eu já comentei, né, que seria uma próxima aula essas outras figuras de linguagem, tá bom? Não sei se vai ser na semana que vem, porque eu estava programando para fazer na semana que vem, fazer uma live sobre, deixa eu ver certinho, mapa mental, trazer algumas dicas aí que eu estou estudando bastante sobre isso esses dias. Então eu vou trazer várias dicas. Então, vou trazer mapa mental, ou eu vou trazer princípio das vendas e características de um bom vendedor, tá? Para ajudar vocês aí no processo aí da venda do livro, porque eu sei que às vezes o que acontece? Os escritores, eles se empolgam bastante na escrita do livro, mas quando chega na hora de vender, às vezes não consegue vender, ou tem vergonha, ou não consegue, então precisa desenvolver habilidades, né? Tudo é treino, né? Como sempre o JJ fala, né? O sucesso é treinável, então a gente precisa treinar, a gente precisa buscar. Eu também estou nesse processo, então, mas como eu estou nesse processo aprendendo também um pouco sobre vendas, como vender, eu também já aproveito e já ensino, por que não, né? Então a gente já aproveita para fazer as duas coisas, tá? Então na próxima aula vai ser provavelmente mapa da empatia. Mapa da empatia é boa, mas tem também, tá? A gente pode fazer numa aula também. Mapa mental, tá? Ou princípios de vendas e características de um bom vendedor aí, tá? Então seriam essas. E eu quero deixar uma frase aqui, que eu achei inclusive no livro do Cresça 1% ao Dia, do Fernão Battistoni, que é um livro que eu sempre leio ele, acho bem bacana, tem uns cases de sucesso ali, e dali o autor trouxe algumas mensagens, alguns insights dessas pessoas aí que estão dentro do livro, são vários profissionais. Então, cada dia ele fala de uma pessoa, né, e tira uma lição, tira um aprendizado ali. E aí eu abri o livro ali, estava pesquisando, como a gente já falou, da Clarice Lispector, então a frase vai ser dela, dentro do livro desse Fernão Battistoni, livro Cresça 1% ao Dia. E essa frase fala assim, lembrando que a Clarice Lispector, ela foi aí uma escritora brasileira, uma das mais importantes, né, do século XX, tá? Que inclusive rodaram o mundo aí motivando com as suas reflexões profundas, tá bom? Então a frase dela, ela fala assim, ó: respeite mesmo o que é ruim em você, tá? Então não copie uma pessoa ideal, copie a si mesmo, tá? Então é bem bacana, achei bem bacana essa frase. Aí você pode me perguntar assim, mas e como fica a modelagem? A modelagem é uma coisa, mas eu sei que às vezes as pessoas, elas procuram ser uma pessoa ideal e essa pessoa nunca vai chegar. E aí o que acontece? Acaba deixando de ensinar alguém alguma coisa que sabe, acaba se acumulando de tanto conteúdo achando que vai resolver a vida, mas acaba não resolvendo, tá? Então respeite mesmo o que é ruim em você, ou seja, o seu pior conteúdo salva alguém. Essa é uma das mensagens mais fortes aí do nosso mentor Pablo Marçal, que, né, está aí sempre nos ensinando e trazendo muitos conhecimentos. A gente não pode deixar de dar crédito para ele, porque é ele que nos ensinou essa frase muito forte. Inclusive foi uma das frases aí que mais mexeu comigo aí no curso do Start Digital, quando eu conheci lá no comecinho do ano passado, né? Aí no meado de junho, tá? Então, olha que interessante. Respeite mesmo o que é ruim em você. Não copie uma pessoa ideal, ou seja, seja você mesmo, copie você mesmo, tá? O que você precisa está aí dentro. Mas você precisa realmente aí... Boa noite, Divânia, seja bem-vinda, querida. Mas você precisa, como eu falei, respeite mesmo o que é ruim em você, né? Então não copie uma pessoa ideal.
copie a si mesmo. Então aproveite que você tem esses conteúdos, aproveite que você estuda todos os dias. Se você não estuda, já comece a fazer isso, né? Então copie você mesmo, tá? Apesar de existir as modelagens, mas aprenda que dentro de você já tem muito conteúdo, mas que precisa sair, porque senão vai ficar virando represa, então a gente precisa realmente liberar isso daí. Então, e boca fechada realmente mata, então é uma coisa muito perigosa aí. Então a gente precisa liberar nosso conteúdo, a gente precisa olhar para o nosso interior. Isso vai nos ajudar profundamente na nossa missão aí de levar a palavra, de ensinar, de qualquer coisa que você esteja fazendo aqui no digital, que você tenha a condição de ensinar, né? Essa matéria mesmo é uma matéria que eu tenho muito gosto por ela, porque é algo que eu lembro até hoje aí, que eu aprendi com a minha professora, né, de língua portuguesa, que são as figuras de linguagem, tá? Mas eu precisei resgatar esse conteúdo. Você acha que desde a quinta série eu vou lembrar? Não, mas eu lembro algumas coisinhas. Tem alguns flashes na minha memória, mas eu busquei esse conteúdo e trouxe a fundo aqui para vocês. Foram 15 figuras de linguagens aqui, eu posso até repetir elas para vocês, tá? Nós falamos aqui, vamos voltar aqui a metáfora, a símile ou comparação, a analogia, a metonímia, a outra aqui é a perífrase, a sinestesia, aí também tem a hipérbole, a catacrese, o eufemismo, o pleonasmo, a anáfora, e aí para finalizar, a ambiguidade ou anfibologia, a antonomásia, tá? Que está ligado com a perífrase, né? A alegoria e a simbologia. Aí nós finalizamos as 15 figuras de linguagem. Mas essa frase da Clarice Lispector realmente chama muita atenção, tá? Então, prestem bastante atenção no que vocês têm aí já de conteúdo, tá? Não espere ser aí a pessoa ideal, né? Aquela perfeição para que vocês liberem seus conteúdos, tá? Bom, vamos deixar nossos recadinhos finais. Lembrando aí que eu estou agora com um grupo, tá? E é um grupo muito bacana que é o Desafio Devocional, tá? Eu senti muito forte essa semana no meu coração de compartilhar. Eu estava buscando aí um devocional para poder me ajudar nas minhas reflexões, nos meus momentos oracionais com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E aí eu senti muito forte, eu estava já com um grupo de um desafio que eu fiz aí, meu primeiro livro em 30 dias, então eu ressuscitei o grupo, né? Coloquei ele ativa, e aí eu coloquei como desafio devocional, tá? Estou compartilhando nos meus stories, compartilhei também no meu feed. E para quem tiver interesse também de entrar e participar, porque todos os dias eu estou enviando uma pílula poderosa desse devocional que eu estou acompanhando, tá? Então assim, a gente não tem dia para terminar e eu vou estar aí enviando para vocês essas pílulas, tá bom? Nesse grupo logo pela manhã. Então já amanhã, no caso hoje foi o segundo dia, eu comecei ontem, dia 7, hoje já enviei a segunda pílula, tá bom? Normalmente eu envio de manhã, e aí se entrar mais pessoas eu envio mais uma vez aí, porque às vezes a pessoa que entrou ainda não conseguiu acessar aquela pílula, tá? Lembrando que daí você tem que escrever, tem um caderninho, né, gente? Pelo menos, né? Ter um caderninho e começar a escrever ali o que está naquela mensagem. Escrever tudo que está ali, porque eu sei, se você deixar no celular não vai resolver, tá bom? Então a ideia é essa. É você tirar, é curtinho, gente, é bem curtinho, tá? Então reserva um caderninho especial para que você tenha esse momento com Deus, para que você tenha esse momento de reflexão que eu considero muito importante, é algo que tem me ajudado muito nesse processo de autoconhecimento, tá? Então entra no link da minha bio, tá? O link está lá, depois eu vou deixar novamente nos stories também, se for mais fácil para vocês, tá bom? Entra nesse grupo e participa lá comigo, que eu estou enviando todos os dias. E no dia 21 eu vou começar aí também a compartilhar os meus estudos do Eclesiástico, tá? Lembrando que o Eclesiástico, ele tem 51 capítulos, tá? Então eu vou estar compartilhando, não vou ficar enviando o capítulo inteiro para vocês, tá? Eu vou tirar alguns recortes do que chamou mais a minha atenção e vou enviar para vocês ali com um breve comentário. Então vai ter não só o devocional, mas o complemento também da oração da palavra, né? Do trecho ali do capítulo que a gente vai estar lendo diariamente, tá bom? Ah, mas e como que eu faço? Tô com uns programas aí do Piorando e tal, já tô lendo um monte de coisa e tal.
mas você precisa reservar um tempinho para você, tá? Então, se você está em muitos grupos, preste atenção, pode ser que você esteja perdendo o foco aí e não esteja conseguindo fazer nenhuma das outras tarefas. Então, assume um compromisso, assume um propósito aí e começa a ser fiel aí a algum grupo que chamou a sua atenção e participa, tá? Então é só assim que você vai conseguir. Eu falo porque eu estou fazendo esse desafio não só para ajudar vocês, mas para me ajudar também, porque eu sei que é corrido, eu sei que tem muitas coisas no dia. Ah, eu tenho 30 milhões de grupos e a gente não sabe onde entra, o que vê, o que acessa. Mas faça uma limpeza no seu celular, por isso que eu inclusive demorei um pouquinho para começar a live. Estava muito sobrecarregado o celular, então estava diminuindo ali, tirando, né, aquele monte de coisa que estava alojando a memória do celular, por conta de muitas mensagens também, né? Então a gente precisa ter prioridade, a gente precisa organizar as nossas coisas e assumir um compromisso que de fato eu vou querer para minha vida, porque senão a gente fica, começa uma coisa e não termina, começa outra coisa e para no meio, tá? Então, e também vou dar uma novidade para vocês. Em breve, eu não sei se na semana que vem, eu estou definindo ainda, tá? Porque assim, nas quintas-feiras eu faço a minha live aí do quadro Conte a Sua História e transforme em livros. Mas semana que vem vai ter alguns feriados, vai ser um pouquinho mais complicado para mim estar fazendo, tá? Então, mas eu pretendo fazer sim uma live de manhã, tá? Eu não sei se vai ser às 9, eu não sei se vai ser às 10. E aí eu vou estar aproveitando esse grupo do devocional e eu vou estar compartilhando pílulas, né, ao vivo aqui numa live com vocês, tá? Então, se eu não tiver, por exemplo, um convidado na quinta-feira à noite, eu vou fazer uma live de manhã para que a gente comece aí a fazer essas interações, tá bom? E por que não também algum dia eu chamar alguém aqui para participar comigo, para fazer também uma oração. E vai ser muito legal, muito especial. Estou aí projetando tudo isso, né? Deus está colocando forte no meu coração. Então eu vou começar, tá bom? Que eu tenho um tempinho mais livre agora na parte da manhã, então a gente vai conseguir fazer isso, tá? Também tem meu grupo Escritores Vencedores, né? Também é no WhatsApp, então você pode entrar também lá no link da minha bio, tá? E lá, no caso, eu envio, por exemplo, as notificações das minhas lives e mais alguns conteúdos também, tá bom? Temos também aí um grupo, são vários grupos, né, gente? Tem um grupos para mulheres também, que é o Seja Fonte de Luz. Nós reunimos aí todas as terças-feiras com o intuito de ajudar as mulheres que participam lá conosco. Você também é a minha convidada. Esse, no caso, é só para mulheres. Então, você pode participar lá, contar a sua história, palestrar. Inclusive, o que nós temos lá são mentorias. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Então, esse grupo Seja Fonte de Luz são para as mulheres e todas elas palestram lá dentro, trazem algum tema, algum conteúdo e a gente faz um resumo, compartilha o resumo e a gente se ajuda. É um momento que você não se sente sozinho, tá? E aí depois também nós temos um outro grupo que é o estudo bíblico comentado, tá? Isso no caso é meu esposo que administra, tá? Eu ajudo ele nesse processo, mas é ele quem dá as aulas, tá bom? Então ele tem aí um conhecimento vasto da Bíblia, mas só que não é aquele conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. Então a gente abre aí também a sala do Zoom às segundas-feiras e é ele que administra. Então ele vai ali cutucando vocês para que vocês consigam aí, a partir da leitura bíblica, né, fazer perguntas e vão esclarecendo e um vai se ajudando. Então é muito bacana. Tem esse grupo também, tá? Acho que eu não esqueci de mais nenhum, né? Mas tem todas essas opções. Lembrando também a vocês que tem o meu livro também, que está no link da minha bio, tá? Tem no formato e-book e também no formato físico, tá? Que é o Escritora Particular de Deus. Se você tiver interesse em adquirir ele, eu vou deixar mais uma vez aí, hoje é sexta, eu vou deixar ele até domingo, então, para quem adquirir ele, eu vou dar 1 hora de mentoria, tá? Então você vai ter esse direito aí, adquirindo ele no físico, tá? Porque daí no e-book daí já fica mais difícil, tá? Mas se você adquirir ele também, a gente pode dar 1 hora de mentoria para vocês, esclarecendo algumas coisas sobre livros, compartilhando um pouquinho daquilo que eu vivi também, para que você entenda o que é que você precisa fazer para escrever o seu livro. Então, eu vou deixar aí, depois eu vou compartilhar nos meus stories, tá? Assim que eu finalizar a live e subir ela também, que se você adquirir, você vai ganhar aí comigo 1 hora de mentoria, tá bom? De vez em quando eu solto essas oportunidades, não é sempre, tá bom? Mas, se você está aqui na live e participou,
Você pode até falar, olha, participei da live número 30 e eu vi que você falou do livro, eu já vou saber que você vai ter direito aí à mentoria, mas vou deixar até domingo só, tá bom? Depois, durante a semana, daí já não. E quem sabe mais pra frente eu volto nessa oportunidade novamente, tá bom? Lembrando que a minha mentoria individual, eu fechei ela por enquanto, tá? Mas se alguém tiver interesse, eu posso abrir ela novamente, mas não no preço que estava anteriormente, tá bom? Então é só me chamar aqui no direct, a gente conversa. Eu estou aí com uma aluna, tá? Uma ou duas alunas, estou com uma orientando e eu também estou ajudando, tá? Mas estamos aí também para servir. Eu sei que tem as lives, são gratuitas de fato, a gente faz uma entrega total aqui, não tenho preguiça para entregar conteúdo, tá? Eu invisto tempo para trazer conteúdo muito bom para vocês. Olha só, estamos aí há 30 semanas aqui dando aulas. Lembrando também que eu tenho as minhas aulas da imersão que eu fiz, Jornada da Escrita de Livros. Então são 3 aulas poderosas. Eu não sei se eu vou deixar ela no feed ainda, tá? Então talvez eu tire ela mais para frente, mas ela também está lá no YouTube. Lembrando que essa live de hoje, amanhã vai estrear lá também no YouTube, tá bom? Às 15 horas. É um costume que eu tenho, né? Todas as minhas lives estreiam no outro dia lá, tá bom? É uma forma de vocês poderem compartilhar com mais facilidade para as outras pessoas que não têm um Instagram para poder acessar, tá bom? Não sei se eu tenho mais algum recado, eram esses, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, lembrando também que eu tenho aí vários outros produtos, tá bom, gente? Eu tenho também aí a análise de perfil do Instagram, também eu faço uma análise profunda. São 2 análises, né? Uma que eu faço aí completa, tá? Eu entrego pra você no contato seu aí, tá? As informações daquilo que você precisa de fato fazer no seu perfil, desde melhorar uma bio, arrumar os seus destaques, algumas observações que eu falo também aí em relação às suas postagens, tá bom? E aí, se você quiser um mais completo ainda, que é um acompanhamento 7 dias, aí já é um outro valor também, tá? Mas tá num preço super acessível. Eu já tô quase mudando já o valor, tá? Então, se você quiser, tiver interesse, me procura logo, porque eu vou mudar esse valor, tá bom? Até porque a gente tá aí com uma equipe editorial, então vai ter muito trabalho pela frente. Serão muitos livros aí que nós estaremos preparando, fazendo revisão, diagramação, tá? Então vai ter muito trabalho. Então, por enquanto, assim, tem várias coisas que dá pra eu fazer e se vocês puderem, me chamem, tá? Não fiquem intimidados, tá bom? Lembrando que eu estou aqui gerando valor pra vocês, então vamos aí também ser recíprocos, né? Então a gente vai se ajudando aqui. Então, lembrando que eu vou trazer aí pra vocês uma aula de vendas, explicando um pouquinho algumas técnicas de um livro que eu achei maravilhoso, tá? E eu vou trazer pra vocês ou na semana que vem ou na outra semana, tá? Aí também tem aí o mapa mental. Então está dividido entre ou semana que vem mapa mental ou sobre técnicas de vendas, tá bom? Então eu vou ver certinho, acho que eu vou abrir uma caixinha para perguntar para vocês qual aula vocês preferem primeiro, tá bom? Então a gente vai aí se ajudando. Qualquer dúvida me chame, também vou abrir uma caixinha depois de perguntas em relação a esta live, tá? Seja você que participou no ao vivo, seja você que vai assistir no gravado. Então aproveita lá a caixinha, porque eu vi que várias vezes que as pessoas fizeram perguntas para mim na caixinha, se transformaram numa live. Então é muito bacana. Aproveita bastante esse espaço aí que vai fazer toda a diferença para você, tá? Então eu vou tirar aqui um print rapidinho. Acho que saiu. Deixa eu tirar aqui novamente, sem os comentários, um pouquinho. Acho que agora foi. Deixa eu voltar aqui novamente os comentários, para que a gente entre aqui novamente. Tirei os prints, tá certo, gente? Então, fica assim, qualquer dúvida vocês me chamem aqui na live, a gente vai trocando ideias, tá? Então a ideia é essa também, quero ver se apareça um pouquinho mais nos stories, trazendo algumas dicas, algumas técnicas pra vocês, algumas coisas que eu aplico também no meu dia a dia, que fazem diferença e que também geram resultados, tá bom? Então me procurem, tá? E lembrando também que eu estou começando aí também com algumas coisas aí, atendimento de GRS, tá? Gestão de redes sociais. Estou começando também, estou me arriscando nessa área também, que é bem bacana.
que eu estudo bastante. Então, se você precisar, me chama, tá? A gente pode começar aí, fazer um pequeno atendimento, a gente vai melhorando o seu perfil e te ajudando nesse processo aqui das redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live, tenham anotado no caderno de vocês, aproveitem cada conteúdo que tem nesse perfil, porque a tendência é que a gente vai trazendo conteúdos melhores ainda a cada live, tá bom? Então aproveitem bastante, pesquisem depois sobre figuras de linguagem, tá? Lembrando que eu também vou subir essa live daqui a pouco, eu também coloco alguns insights ali na legenda, que facilita para vocês aí que talvez não estão um pouquinho de pressa para assistir a live inteira, tá bom? Então fiquem com Deus, deixo aí meu abraço de 40 segundos para vocês, um beijo no coração e qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa lá para mim na caixinha de perguntas, tá bom? Que eu vou estar lá respondendo vocês. Então até breve, até a semana que vem. E aí qualquer novidade que for surgindo eu vou aí falando pra vocês aí nos stories, tá bom? Então vamos interagir bastante para que a gente se ajude e que o Instagram perceba que o conteúdo é relevante, tá bom? Então até breve, até semana que vem. Tchau, tchau!